Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou Maurício Peixoto, host do Estúdio Business Cast, e quero te apresentar esse projeto formado por pessoas inquietas do Grupo Estúdio, com o intuito de te trazer semanalmente conteúdo relevante sobre educação, empreendedorismo, carreira e negócios. E para começar o primeiro episódio deste projeto, eu trouxe aqui um time de inquietos da Estúdio Revisão Bancária e tenho comigo aqui Diego Saliba, engenheiro mecatrônico, pós-graduado em gestão empresarial, head da Estúdio Assessoria Financeira e Revisão Bancária. Bem-vindo, Diego. Boa noite, Maurício. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês aí. Obrigado pela audiência. Tenho certeza que esse novo formato aí vai ser um sucesso aí. Parabéns para o Maurício, que foi o idealizador pela ideia, junto com o Eduardo, aí fizeram todo o movimento. O Edipo aí que está por trás das câmeras aí, fazendo todo o aparato, fazendo tudo isso aqui funcionar aqui, realmente sensacional. Muito obrigado, bem-vindo aí, Diego. Junto comigo aqui também eu tenho o Mário Tubino, administrador, pós-graduado em MBA em Gestão e Finanças, professor e líder de operações da Estúdio Revisão Bancária. Bem-vindo, Mário. Obrigado, Maurício. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando nesse momento aí. É um prazer estar aqui nesse primeiro episódio aqui junto do Estúdio Business Cast e parabéns para o Maurício aí por ser o idealizador desse novo projeto aqui do Grupo Estúdio. Muito legal. E para completar a mesa aqui, eu tenho Eduardo Arferner, técnica em administração e contabilidade, graduando em Direito e líder de franchising comercial da Revisão Bancária. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa noite, Maurício. Te agradeço pelo convite e vamos lá. Maravilha. Então, para começar, Diego, eu queria ouvir de ti, para a gente apresentar para a turma, fala um pouquinho para nós o que é revisão bancária, para quem que serve, o que faz, o que resolve, fala um pouquinho para quem não conhece, explica aí. Ótimo, Maurício. Então, a Estúdio Revisão Bancária ela surgiu de uma empresa do Grupo Estúdio que se chamava Estúdio Corporate, que hoje ela foi dividida em 3, justamente porque era uma bandeira, né? Quando a gente chama bandeira as empresas, era uma empresa muito grande, com muitas soluções, e a gente viu a necessidade, na verdade o mercado exigiu isso, junto aos nossos franqueados, da gente segmentar e ser mais assertivo, não só na parte comercial, mas também no atendimento dos clientes. Quando a Estúdio Revisão Bancária surge, ela surgiu em julho, né? Essa divisão surge em julho do ano passado. A gente procurou atender as empresas que estavam endividadas e que queriam fazer a revisão dos seus contratos bancários, sejam eles quitados ou não, adimplentes ou adimplentes. E aí no segundo semestre do ano passado a gente trabalha nesse formato, fazendo a revisão dos contratos, olhando sempre os 5, 10 últimos anos, fazendo uma negociação depois, através de um perito, a gente fazendo, depois da perícia, uma negociação com as instituições de forma administrativa. Em caso de não êxito, a gente iria para a esfera judicial. Esse formato se mantém. E aí o que vem de novo, em 2021, a gente ampliou o escopo, né? Porque a gente o mercado começou a exigir, era algo que a gente já vinha fazendo dentro do grupo, que foi fazer a revisão bancária estruturada, que é o tema da nossa live aqui. Conciliação e revisão das máquinas de cartão de crédito referente aos últimos 5 anos. Então, olhando todas essas soluções aqui, o que a gente quer fazer para os empresários, empreendedores executivos, é conseguir analisar todo o endividamento dele, reduzir taxas, custos e aumento do prazo de pagamento. Então, o que a gente quer gerar para as empresas, principalmente nesse momento de pandemia, que é muito propício, é melhorar o fluxo de caixa dele através de um viés financeiro. Então, ela surgiu nesse formato. E voltando um pouco à Estúdio Corporate e à revisão bancária, elas surgiram da necessidade porque o Grupo Estúdio é uma empresa que surgiu lá em 98 como tributário, a gente executou isso durante 10 anos. E em 2008 a gente franquia o nosso negócio, então, ou seja, aquilo que a gente fazia a gente passou a ensinar. E durante muito tempo a gente teve o olhar para dentro da área fiscal das empresas. E surgia a necessidade, os clientes sempre pediam de outras áreas, né? Ou seja, vocês fazem a área de marketing, vocês fazem a área de contabilidade, vocês fazem a área de... E aí veio a área financeira. E sendo muito sincero, para o mercado, a área tributária ela tem uma série de mitos, né? E aí o contador é uma pessoa muito importante nesse momento, porque ele é a pessoa que conhece essa área, é a pessoa de relacionamento e de confiança dos empresários, então ele é sempre contactado, ouvido, né? E aí, depois que a gente fazia esses trabalhos, as empresas que tinham resultado no êxito, tinham resultados positivos, elas queriam saber de outros serviços, e principalmente na área financeira,
que também tivessem sinergia com a área tributária. Então, sempre perguntava assim, vocês não fazem nada de análise financeira, vocês não fazem captação de recursos, vocês não fazem análise de endividamento, vocês não fazem essa perícia de contratos. Então, surgiu muito da necessidade de mercado. E com a credibilidade que a gente tinha, né, o cliente pedindo, a gente atendeu ao mercado. Muito legal. E é interessante falar, né? Citaste pandemia, o empresário ele está sempre atento a reduzir custo, muitas vezes, dependendo do segmento, ele disputa margem centavo a centavo. E quando se fala numa revisão bancária, a gente remete a revisional. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a relação que você tem, porque a revisão bancária é o nome da empresa, né? Apesar de parecer um serviço. E como é que é o receio, já pegando o link também com o tributário, que muitas vezes ele tem um certo frio na barriga sobre isso, e o medo de daqui a pouco a instituição financeira fechar as portas, visto que o empresário muitas vezes ele trabalha alavancado e trabalha sobre o capital de giro. Como é que vocês sentem isso no dia a dia? Bacana, Maurício. O que acontece, né? Toda vez que a gente fala, né, estúdio de revisão bancária, e aí o produto se confunde com o nome da empresa, mas sendo muito sincero, o mercado, quando ele fala em revisão bancária, ele é, como é que eu se digo assim, ele tem boa aceitação. E aí só que o cliente quer saber o que é, porque antigamente se falava muito nas revisionais de juros, que é a parte judicial, que a gente também faz. Mas aí a gente faz um trabalho com escopo maior e o nosso objetivo é fechar no âmbito administrativo. Então, como eu falei antes, né, então a gente faz as perícias para ter um embasamento para negociar com as instituições na agência, né? A gente começa essa negociação na agência, depois a gente sai da agência, vai para a regional, vai para o SAC, para o Bacen, para a ouvidoria. Mas a revisão estruturada, que eu acho que é o grande palco da Estúdio de Revisão Bancária, ela faz uma análise mais ampla para negociar administrativamente. Então a gente olha a parte, resumindo, né, a parte contábil, DRE, balanço, ou seja, eu tenho que ver o cadastro do cliente, se ele está gerando caixa, quanto é que ele está pagando de juros, quanto é que ele está pagando de parcela, quanto é que é comprometido do faturamento dele em despesas. Então, se a gente passa a conhecer o cliente, puxa o Serasa do cliente para saber qual é o score que ele tem, né? Ou seja, o quanto que outras instituições gostariam de ter ele como cliente. E a gente entender como é que funciona o negócio dele, viés financeiro e tributário também, que é o nosso know-how. Feita essa primeira etapa, a gente vai para uma segunda etapa, que é a etapa de relacionamento com o banco. O que esse cara tem que os bancos interessam? Folha de pagamento, consórcio, título de capitalização, vale alimentação, plano de saúde, seguro e assim por diante. Ou seja, o que outro banco se interessaria que essa empresa já tem? Então seria um modo de relacionamento. E por último, o endividamento bancário. O que tu tem contratado, o que tu tem aberto, o que tu deve hoje, né? Qual é o saldo devedor? O mercado chama de conta gráfica. Qual é o teu saldo devedor hoje e quais são as parcelas que tu tem até o final do contrato. No momento que tu tem essa visão macro, tu consegue fazer um dossiê, que é o Mário pode falar um pouco disso. O Mário constrói um dossiê, que é a nossa operação interna, a gente faz esse dossiê para defesa, para o banco. Acho que o Mário depois pode falar de um exemplo, ou a gente tem mais de um exemplo aqui dentro de casa. A gente faz um dossiê e apresenta para o banco atual e para os novos. Então a gente faz uma consolidação de tudo que ele tem hoje e renegocia. O nosso objetivo é fechar em 20% menos custo. Então é aí que a gente melhora o fluxo de caixa. Então a gente pega uma empresa que deve 60 mil, reduz para 20, com redução de taxa com aumento de parcelamento. Mas acho que o Mário é o cara ideal para falar do dossiê que a gente monta aí para essas empresas aí, que fica fácil, inclusive, do leigo entender. Isso, e é legal até, porque a gente começa falando de revisão bancária, automaticamente acaba remetendo para uma revisional. E toda essa explicação que tu deu, a gente já começa a olhar com uma inteligência financeira para a administração da empresa, né? Então, acho que é interessante tu falar um pouquinho disso para nós, Mário, para como é que o empresário ele pode olhar para a própria empresa e enxergar essa solução da maneira que conecta com ele. Maurício, pegando o gancho que o Diego comentou, tá, sobre a questão do escopo e do projeto, né? Muitas vezes o empresário ele tem aquela questão, eu preciso do dinheiro, eu vou no banco, não vê taxa, não vê parcela, eu preciso desse recurso agora. E isso que acontece muitas vezes, que ele pega um dinheiro de uma forma muito equivocada, às vezes, por necessidade, e acaba prejudicando ele lá na frente, né? E é essa questão que o Diego comentou, que hoje a gente faz um trabalho não só de uma revisão
dos dados contábeis financeiros da empresa, mas também a gente aponta para ele as melhorias possíveis para esse empresário, que muitas vezes as pessoas têm como maus olhos uma consultoria, né? Mas às vezes quem está de fora enxerga de uma forma diferente, né? Então a gente já aponta, a gente demonstra onde é que está mais alto, onde é que está mais baixo, onde é que pode melhorar, processos, até mesmo questões de divisão dentro do próprio balanço da empresa. Olha, tu não está dividindo aqui o juro, está jogando tudo para uma conta só. Então é esses ensinamentos que a gente não só a gente negocia junto ao banco de forma administrativa, mas também a gente busca levar que após esse nosso trabalho o cliente ele tem essa saúde financeira que a gente propôs no nosso serviço, né? Então no nosso dossiê, entrando na parte do dossiê, a gente leva para o banco não só a questão corporativa da empresa, né, que são os números que o Romualdo comentou aqui, mas também a capacidade de pagamento do cliente, o que o cliente vai ter de economia, qual é o valor que realmente ele conseguiria pagar através dos números, porque os números não mentem, né? Então, a partir dos números, a gente consegue identificar e demonstrar, olha, hoje a taxa, dá um exemplo, tá com a taxa de 1,8, mas o mercado está 0,8. Então, está uma taxa acima do mercado, está apertando o cliente. Com esse mercado que teve aí esse declínio em muitas... O momento está propício, né? Só fazendo um gancho. O momento está propício porque nos últimos 10 anos a taxa Selic era taxas acima de 10%. E aí, durante a pandemia, a gente entra com uma taxa Selic de 2%. Depois ela foi para 2,75, 13,25, se eu não me engano, ou 3,75, né? Ou seja, ela vai continuar aumentando. Então a gente vive hoje o melhor momento para se renegociar com os bancos, né? Só fazendo um parênteses. Não, exatamente. Em 2017, 2018 ali, as taxas de juros estavam super altas, né? 18% ao ano. E hoje tu vai pegar uma capitalização aí para um capital de giro, tu consegue pagar 12%, 10%, assim, pegando uma taxa ainda alta no mercado, né? Então, assim, a gente pega não só a questão dos números da empresa, mas também a questão da empresa como um todo para mostrar para o banco que ele tem mercado, né? A gente pega até as questões sociais da empresa, que demonstra como ela é importante no mercado, que, bom, ela não é só questão corporativa, né? A gente leva, se essa empresa hoje não tiver essa virada de chave a partir do nosso trabalho, pode ser que instituições filantrópicas que recebem algum benefício por conta dessa empresa na sociedade não tenham mais esse benefício, né? Então a gente leva todas as questões para o banco, não só números, né? E demonstrando para ele, olha, se tu ajudar essa empresa, como ela está hoje demonstrada aqui nesse dossiê que a gente apresenta para o banco, demonstrando para ele realmente a capacidade financeira daquela empresa, pode decorrer diversos outros problemas, não só para a empresa, mas também para a sociedade, né, como um todo. Isso é muito legal, porque quando falando numa economia, a gente pega juros, os juros compostos rapidamente viram uma bola de neve, e se o empresário ele não tem um controle adequado, essa dívida acaba ficando impagável. A gente fala de uma redução de 20%, e com todo esse dossiê que é montado, isso parece um bom negócio, tanto para o empresário quanto para a instituição financeira que pega esse novo cliente com uma nova negociação. Como é que tu vê isso, Diego? Ô Maurício, tu imagina o seguinte, né? Que o gerente do banco hoje, gerente de qualquer instituição hoje, todo dia ele chega na instituição e ele tem uma meta para bater. O que ele tem que fazer? Visitar clientes, emprestar dinheiro, fazer um novo seguro, um título de capitalização, uma nova folha de pagamento. Tu imagina agora ele receber de forma organizada, estruturada, padrão, um cliente novo com um pacote de serviços a ser contratado, então seja com a folha, com o seguro, com o título, capitalização, que é o que a gente oferece como contrapartida, com toda a documentação contábil dele, dizendo o seguinte, esse cliente ele gera caixa, ele está em dia, só que ele está com um problema de curto prazo, seja pela pandemia ou não, o cliente está passando por um momento seguinte, que ele não consegue mais pagar aquela parcela, e ele também, interessante falar que o cliente ele pode estar adimplente ou não. Então isso independe. Isso é interessante, né? Porque independente. Às vezes o banco ele é mais aberto a quem paga em dia, mas essa informação ela abre mais o público que pode se beneficiar desse tipo de solução, né? Isso. O que vai mudar
durante o processo do trabalho, é que o cliente adimplente, a gente conversa com a agência. O cliente da adimplência, ele já, depois de 60 dias, ele sai da agência, vai para uma regional e a negociação é feita lá. Mas o que acontece? No cliente inadimplente, a margem para negociação ela aumenta, porque geralmente vem juros sobre juros, e aí quanto mais atraso, mais caro fica. Então, a quantidade de desconto que se vai se conseguir é maior. Mas independe de fazer um ou outro. A questão é só como vai ser feito. O dossiê é feito da mesma forma. Mas tu imagina, então, o gerente sai todo dia para trabalhar, para pegar um cliente com um produto, ou seja, ele, não, eu vou sair para emprestar dinheiro hoje, tem uma meta de 100 mil reais. Eu vou sair hoje para fazer um seguro, vou fazer hoje para fechar uma folha de pagamento. Às vezes o gerente sai do banco para fechar uma conta. E agora ele recebe tudo isso num pacote. E lembrando que quando a gente faz isso, a gente pode consolidar a dívida do cliente. A gente pode pegar 2, 3 bancos e negociar com um único só. Então o gerente ele vê isso com muito bons olhos. Claro que ele vai olhar justamente a parte contábil. Esse cliente é bom cliente. Se ele interessa para a agência também. O negócio dele gera valor. Então quando ele recebe esse dossiê, literalmente a gente entrega de bandeja a venda dele. Então, tecnicamente, se a gente fosse trabalhar, a gente trabalha como um diretor financeiro, a gente não trabalha como um gerente de banco, porque o gerente ele é um comprador. A gente trabalha como um diretor financeiro, como se a gente estivesse sentado na cadeira do diretor financeiro e dizendo o seguinte: nós vamos diminuir esse endividamento de forma administrativa, ou seja, não vamos precisar de base legal, não vamos precisar de tese, não vamos precisar talvez precise de perito ou não, mas a gente vai montar de forma organizada para ofertar para os bancos para ver qual é a melhor oferta, como se fosse um leilão. Então esse é um papel do diretor financeiro, né? O gerente nós vê como bons olhos, porque o gerente é comprador, e esse viés é interessante. Quando a gente trabalha como diretor financeiro, o que acontece? Vamos dividir o mercado, então, pequena, média e grande empresa. Quando a empresa é pequena, ela não tem essa estrutura. Então, geralmente, quem faz é o dono. E o endividamento dele é menor, que também pode ser feito, mas uma dívida menor, resultado menor. A empresa grande, aí quando eu digo empresa grande, eu vou considerar 50 milhões de faturamento para cima. Aí a gente pega essa empresa, né? A empresa perto de 100 milhões, ela já tem diretor financeiro, ela tem contabilidade interna, e às vezes interna e fora. Ela tem auditoria também. Auditoria, então ela tem presidente, ela tem, dependendo da constituição da empresa, tem um conselho. E o que acontece? Essa empresa, quando ela olha esse tipo de serviço, ela acaba dizendo o seguinte: não, isso eu posso fazer interno. Ela não tem a metodologia e a padronização que tem a Estúdio de Revisão Bancária. Mas como ela tem a estrutura pessoal, ela diz assim: não, isso aqui nós vamos fazer dentro de casa. Agora, quando a gente pega a média empresa, esse é o cliente ideal para nós. Então, aquele cliente que fatura entre 10 e 50 milhões, que não tem essa estrutura, porque fica caro ter um diretor financeiro, uma contabilidade e tal. Esse é o cliente ideal para... Independente do segmento do regime de tributação, ele é perfil. Independente. Claro que a gente tem assim, olhando empresa do lucro real presumido e simples, a gente vê empresas com mais tendência. Vamos dizer, quando a gente pega uma indústria, ou seja, baixa lucratividade, lucro real, ciclo de produção longo, né? Compra a prazo, tem que estocar, tem o material em processo, tem material na expedição e vende a prazo. Com essa pandemia, geralmente, dependendo se não for alimentícia, sofreu nessa pandemia, ela está com endividamento. Pode estar adimplente ou não. Então, esse é o cliente, se eu tivesse que dizer o seguinte, quem é o cliente ideal para Estúdio de Revisão Bancária para esse tipo de produto, seria a indústria. Mas não quer dizer que o atacado, que o supermercado, que o comércio não esteja no escopo. Estou dizendo que, tecnicamente, a indústria é um cliente que geralmente ele tem que, para crescer, ele precisa comprar máquina, ele precisa contratar gente, ele precisa ampliar a área, então ele está sempre investindo com baixa margem, automaticamente ele precisa de endividamento. Os outros segmentos também servem, né? Mas se a gente tivesse que falar hoje para um empresário que tem uma indústria, eu digo para dar uma olhada no balancete, no endividamento e na parte tributária também, que muita gente não faz essa ligação entre a parte tributária e a parte financeira que o grupo tem no DNA dela, e a gente vem isso agregar. E consegue ajudar o empresário a organizar isso de uma maneira inteligente sem aquele apego emocional ou até deixando de ver algumas coisas. Pega tudo que tem que ser analisado e organiza da maneira correta para direcionar os recursos para o lugar certo, né? E tem uma coisa que tu falou agora que eu lembrei, que no início perguntou o seguinte, do medo de uma retaliação do banco. Isso. Né? Que eu acho que tu puxou agora, vem um gancho. O que acontece? No momento em que tu faz um dossiê, vou dar um exemplo.
O Mário é uma instituição financeira, eu estou devendo para ele 3 milhões. Só que o endividamento dele foi feito, sei lá, 3 anos atrás. Eu fui fazendo ele ao longo do tempo, né, Mário? A gente fala muito sobre isso, a Eduarda fala. Ele vai, não, eu estou precisando de dinheiro para pagar uma folha, eu pego um capital de giro. Eu preciso agora fazer um investimento, eu boto um imóvel em garantia. Me ajuda, o que mais? Que é comum. Recebíveis também. Vai, bota os recebíveis em garantia. Garantia. Não, agora eu estou precisando. Daqui a pouco ele está em factory. Não, Daqui a pouco ele está em factory, está pagando um endividamento O alto. principal é a questão dos recebíveis, né? E que isso acaba quebrando muito o empresário dele colocar em garantia os recebíveis e o banco acabar fazendo a captação desses recebíveis, captando o valor que ele deve para o banco e deixando preso o valor ainda que seria líquido. Então esse também é um dos cuidados que hoje tem que ter muito forte com a instituição. E o que acontece é que, como ele vai fazendo esse endividamento ao longo do tempo, o banco vai... Ele em vez de dar... Ele vai dando corda porque ele está ganhando dinheiro com o empresário, entendeu? Só que aí, ao longo do tempo que ele vai somando essas dívidas e tu junta para uma única negociação, se esse banco, né, que eu estou devendo 3 milhões, não quiser negociar comigo, eu negocio com a Eduarda, que é uma outra instituição, a Eduarda quita a minha dívida com esse banco, então, ou seja, eu estou acertado aqui, porque eu tenho uma outra instituição com interesse no meu cadastro, na minha compra, com um endividamento muito melhor, com prazo estendido, com uma parcela menor e com taxa menor. Então, não tem como o banco, nesse formato, se um dia eu quiser voltar, volta e volta com as portas abertas, com né? mais amor, com mais vontade, porque eu sinto, não, esse cliente é bom, ele negociou comigo, eu perdi, de repente não levou a sério, achou que era um blefe, pagou a conta e eu estou numa nova instituição. Então, esse problema da retaliação, que foi uma coisa que tu perguntou, que eu acho que é importante, porque tem muito cliente que chega aqui, pergunta e vale a pena ressaltar. A questão judicial já é um pouco diferente, porque aí entra no âmbito judicial e aí realmente alguns bancos têm algum tipo de retaliação porque conseguem consultar isso e aí alguns bancos se desinteressam quando entra na esfera judicial. Eu acho que isso é um ponto interessante, até porque eu sei que a revisão bancária tem outros produtos, a gente pode falar um pouquinho mais dele, mas aproveitando a revisão estruturada que, por tudo que foi falado aqui, se o cliente se enquadra no perfil, ela é vantajosa para ele, e não só para a instituição atual, como para outras. Então, é um negócio que tem muita gente que sai beneficiada, né? Mas ele é um processo muito organizado. Queria ouvir de ti, Mário, como é que é a esteira de produção desse serviço, como é que funciona a captação de documentos, o tempo médio, como é que vocês fazem todo o serviço, porque essa inteligência toda ela requer uma organização e certamente com tudo isso que é falado, deve causar uma expectativa alta no empresário, né? E até uma certa ansiedade. Como é que roda isso a partir do contrato fechado? A partir do contrato fechado, Maurício, a gente solicita para os empresários, né, a documentação necessária, balanço, os últimos 3 balanços, geralmente, que se pede, DRE, alguma nota explicativa de auditoria do balanço. Fluxo de caixa gerencial é muito importante também, porque o que efetivamente aconteceu na empresa financeiramente falando, ele sai no fluxo de caixa. Questão de funcionários, se eles têm funcionários hoje, em quantos funcionários tem, se tem folha de pagamento por lote, né, que muitas vezes fazem TED por TED, ali, Pix por Pix, todo um dia pagando todo mundo, né? Sim. Então, a partir disso, respondendo mais a pergunta, né, a partir disso a gente tem a documentação, com a documentação em mãos a gente monta esse dossiê que para cada tipo de cliente tem um dossiê diferente, né, não é algo engessado, cada um tem a sua peculiaridade, né? Então é personalizado o nosso trabalho. Então a gente, hoje, para montar o projeto, está dando em torno de 20 a 30 dias para montar o projeto como um todo, tá? Neste meio do caminho, a gente já começa o contato junto aos bancos para buscar melhor taxa, tá? E quando o contrato estiver finalizado, a gente já entra em contato com a instituição atual do cliente, para ver se a gente consegue melhorar essa taxa dele, a gente manda o dossiê certinho, como o Diego comentou outro dia, são os fatos, os dados e os pedidos, né? Então, a gente leva de forma bem transparente, né? Porque muitas vezes a gente pega banco e fala assim, o empresário faz até tempo que não me manda nem os números dele. Então, a gente vai levar para o banco,
como o Diego falou, é ótimo pro banco, porque às vezes o gerente sai de casa para vender uma conta. Pensa se a gente se o cliente tiver como uma reciprocidade, uma folha de pagamento de uma empresa, quantas contas ele abre numa tacada só? Dependendo até ajuda ele a bater a meta nesse único cliente, né? Exatamente. Tu imagina, né? Tu bater uma meta, pega 3 milhões de endividamento, uma folha, um seguro, um plano de saúde, ou seja, tu faz literalmente do início ao fim. Eu acho bacana a Eduarda dar um depoimento, porque ela tem participado das reuniões junto aos clientes, então ela sabe como é que o mercado tá assistindo isso, e eu queria te embasar, Eduarda, para tu contar aqui para nós como é que tem sido essas experiências com os clientes, das reuniões, como é que os clientes estão recebendo, né? O que eu acho interessante desse serviço é que como o endividamento dele foi sendo feito aos poucos, né? E a gente, nem o Mário falou, faz um dossiê, organiza, o empresário, às vezes ele não tem esse entendimento, né? Desses 3 módulos, né? O contábil, o relacionamento, ele não consegue ter o todo. E o banco tem a dificuldade de entender o cliente nesse formato. Então, o que a gente faz é organizar. Então, assim, o que a gente tem visto é que o mercado, nesse momento, precisa, ainda mais por causa da pandemia. Ou seja, passei por um momento, eu estou retomando em atividades, só que estou num momento difícil e eu preciso reorganizar para renegociar. Só que se ele renegociar, assim como ele fez a dívida picotado, dificilmente ele vai ter um resultado efetivo. Vai ter uma redução de 1%, de 5%, mas não vai ter ele não consegue ter barganha. Se tu for negociar muitas vezes contrato a contrato, tu não consegue negociar com barganha para o cliente. Acaba sendo a taxa de balcão que o Mário comentou, né? Exatamente. Porque tu imagina o seguinte, vou pegar um endividamento, vou dividir em 4 bancos. Né? Eu tenho um endividamento com outro e com outro. Aí ele vai negociar 1 a 1, o banco vai dizer, não, tem que ver, não tem interesse. No momento que diz o seguinte, não, eu fiz esse dossiê, eu estou entregando para ti, para as outras instituições, me faz a tua melhor proposta, ele entende o seguinte, se eu não acertar com ele, eu saio, eu perco. Então a barganha, nesse formato de trabalho, é muito forte. Então o empresário sozinho, muitas vezes ele não tem tempo, ele não consegue montar isso e não consegue fazer uma negociação efetiva com barganha ao banco. O banco diz que não consegue. E nesse formato, se ele não consegue, não tem problema, meu amigo. Tem outro que tem interesse. Acaba deixando até de ser interessante para o banco negociar, né? Ele acaba não perdendo tempo e aí, se o cliente quiser pagar para ver, ele que vai para o judicial e acaba tendo aquele velho problema que a gente já conhece do banco fechar as portas, né? Mas aproveitando até a gente passar para o Eduardo responder, essa solução é muito legal, muito boa, ajuda, ela traz benefícios para muita gente, mas para quem não está nesse perfil de faturamento ou não tem esse tipo de endividamento, a revisão bancária tem solução para atender também, visto que a gente tem uma quantidade muito grande de gente endividada? Tu quer responder, Eduardo? Vou te deixar. Não, resumindo, a gente tem as perícias, né, para fazer por contrato de negociação administrativa judicial, e a gente está montando um produto, né, porque esse produto, que nem eu falei aqui, é um produto de média empresa, onde ele encaixa muito bem, pega o médio empresário, e a gente está formatando esse produto, né, claro que aí com endividamento menor para pequena empresa. Porém, ele é um trabalho de execução mais rápido, um dossiê mais simples, e ele é feito num período menor, justamente porque a complexidade desse endividamento, além de ser menor, é mais simples. Então a gente está organizando para atender esse mercado também. Mas, porém, nesse momento a gente está atuando forte na média empresa, mas em seguida nós vamos ter produto para pequena. E na média empresa, né, complementando, Maurício, a questão do entorno, no máximo, a gente leva um máximo de 4 meses para todas as tratativas, máximo, né? Como te digo, vindo as informações corretas, vindo as informações de uma forma mais rápida para nós, assinou o contrato, mandou a documentação certa, a gente já roda rapidinho ali, pode demorar até menos tempo. Mari, a gente até pode garantir em relação a isso, até porque hoje dentro de casa nós temos alguns casos já, onde com 35 dias a gente já tem o retorno do banco. Isso para fechar o negócio, porque como o Diego falou, hoje os empresários eles têm medo de atuar nessa parte pelo fato de achar que o banco vai fechar as portas. Mas só para que vocês entendam basicamente como funciona. Se a gente não conseguir negociar com a instituição atual, o que a gente vai fazer? A gente vai falar com outra instituição que tem uma taxa melhor. O que essa instituição nova vai fazer? Ela vai pagar a dívida, ela vai quitar e assumir a dívida. Então, não é que a gente vai tirar o endividamento de um banco e passar para o outro. O que a gente vai fazer? A gente vai quitar no primeiro, para o cliente não ficar sujo lá naquele primeiro banco, e depois assumir uma nova dívida numa nova operação. E isso pode ser que,
Se o cliente hoje, como a gente está falando muito do fluxo de caixa, da situação atual que a gente está, que a situação não está boa, vamos dizer assim, onde o cenário está levantando pós-pandemia, pós ainda não, porque ainda não passou. Mas a gente fala de um salto agora, dessa virada de ano, que o empresário ele tem que vir com toda a força. Qual que é essa toda a força? É consertar com o que foi metralhado ali na parte de 2019 a 2021, até porque a gente pode falar que quem não teve estrutura em 2019 quase quebrou em 2020, e se não se estruturou em 2020, quebrou em 2021. Infelizmente a gente tem esse cenário. E falar que a questão da estruturada é levantar o cliente, é ajudar ele, e não sujar ele com a instituição, porque hoje, comigo entrando em todas as reuniões, até com as unidades aqui do grupo, vendo que o medo do empresário é o medo da retaliação do banco, que é onde a gente já quebrou essa questão, que não tem. Então, até o Diego pode complementar essa parte, até porque ele é uma pessoa mais experiente em falar da questão da barganha bancária, em que hoje, realmente, o medo é da instituição fechar a porta. Mas hoje a gente não... Até porque a revisão bancária, ela tem muito o propósito da parte administrativa, onde aqui eu costumo dizer muito que a gente é amigo dos bancos. E a gente precisa ser amigo dos bancos pelo fato que a gente precisa ajudar o cliente. A gente não está aqui querendo bagunçar alguma coisa com a instituição financeira. A gente quer resolver uma situação onde o empresário ele vai precisar muito da gente, e principalmente nesse cenário, que a gente está voltando de um estágio tão turbulento e a gente precisa levantar novamente. A gente não é inimigo dos bancos, né? A gente é bem amigo deles. O banco tem que ligar aqui para nós todo dia e perguntar o que vocês têm de cliente para me enviar hoje, né? Sim. Então o mercado ele tá propício para esse tipo de situação, justamente porque ele quer fazer um entendimento de como é que está o endividamento dele e se tem a oportunidade. E a gente olha os contratos antes mesmo de fazer o fechamento, né? A gente consegue fazer uma conversa com o empresário e ver o seguinte, porque a gente só vai pegar um trabalho que realmente vai ter resultado, vai ter êxito, porque é aí que a gente ganha. A gente não ganha no fechamento de contrato, que a gente realmente ganha é quando a gente tem o sucesso do cliente atendido. Então a gente procura ter uma conversa com o empresário, com a equipe interna, junto com os nossos franqueados, para a gente entender a necessidade do cliente, entendeu? O que ele está precisando nesse momento, por que ele chegou nessa situação. Através de poucos documentos, né, quando a gente olha um balancete, a gente sabe quanto é que custa essa dívida, a gente sabe quanto é que ele gera de receita, o quanto que caiu. Outro dia a gente olhou, né, Mário, um balancete lá, o empresário caiu a receita dele e o custo de operação não caiu. Se manteve. Então, nesse momento de pandemia, perguntou para ele por que ele disse, não, eu achei que ia retomar e não retomou. Então, ou seja, caiu receita, manteve custo de operação, diminuiu margem, aí a dívida que estava em dia, que ainda permanece, até o dia da nossa... Exato. Das primeiras reuniões se permanecia, mas ele disse assim, eu preciso reduzir essa parcela mensal. E aí ele disse assim, eu não sei como é que vocês vão fazer, mas eu preciso que isso, porque eu tenho condição de pagar, mas não esse valor. Então, chegar para o banco e montar um dossiê, né, um relatório no qual o banco consiga entender isso e a gente consiga provar que isso vale a pena para o banco e que é bom negócio para ambos, ganha esse tempo. Nós estamos falando de 4 meses, né, até 4 meses. E assim, né, Diego, a gente sempre frisa bastante na questão ali com os bancos, né, que muitas vezes o resultado operacional do cliente no balanço dele é positivo. Ele tem um resultado bom no balanço. Na operação dele está funcionando bem. Só que o não operacional lá embaixo, taxas, juros e etc., cobranças... A empresa não quebra por falta de receita, né? Quebra Exatamente. Por falta de fluxo de caixa. Exatamente. Também acho importante frisar muito que varia de empresa para empresa, né? Porque esse trabalho ele é muito personalizado. Porque a gente tenta criar um vínculo com o cliente para a gente entender como é que funciona a empresa. A gente vai lá desde o início de como surgiu, quem montou, como foi, para a gente entregar isso. Porque essa é a principal tacada hoje da revisão bancária. É que a gente vai ter esse vínculo com o cliente para entender qual que é a ferida dele hoje. Tá? O empresário chegou e disse que a ferida dele é essa hoje. A gente vai montar todo esse projeto, essa estrutura personalizada para a empresa dele. Então, acho uma coisa bem importante de frisar que hoje esse trabalho que nós entregamos é um trabalho muito personalizado. Então, por isso que a gente vai ter esse vínculo muito forte, tanto com o empresário, até pela parte mais pessoal, porque a gente vai lidar muito com a parte de RH. Então, é bem importante frisar que é um projeto muito minucioso pela principal característica de ser personalizado de empresa para empresa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Diego.
Essa semana saiu na revista Valor Econômico que o endividamento entre pessoa física e empresa cresceu 74% durante a pandemia. Então a gente está falando de muita gente endividada. Como é que a Estúdio Revisão Bancária chega nessas pessoas? Como é que esse cliente chega na revisão bancária para a gente poder sentar diante do empresário ou dessa pessoa que precisa de um auxílio com essas dívidas e começar a resolver o problema dele? Bacana, acho que é importante situar, né, a todo mundo que está nos escutando aqui, aquele que, né, seja pessoa física, empresário, executivo, empreendedor, explicar um pouco de como é que funciona o Grupo Estúdio, não só a Estúdio Revisão Bancária, como o Grupo Estúdio, né? O Grupo Estúdio ele é a empresa franqueadora e operacional do negócio, e a gente tem os nossos franqueados que são responsáveis pela parte comercial, visita e treinamento. Então, todo mundo que tiver interesse, não só no produto da Estúdio Revisão Bancária, como qualquer outro produto do Grupo Estúdio, tem que procurar um franqueado, mas liga aqui na sede, a gente vai estar direcionando para um franqueado mais próximo. A nossa atuação junto aos franqueados é regional, então a gente, justamente para a gente ter essa presença física, então quem tiver interesse tem que falar com um dos nossos franqueados. A gente começou com esse formato em 2008, então a gente foi muito assertivo, hoje são mais de 700 unidades espalhadas por todo o Brasil, a gente tem unidades em todos os estados. E fazendo uma propaganda aqui para o Grupo Estúdio, a gente se coloca para o mercado, como, né, durante muitos anos a gente foi visto como revisão tributária, como os advogados, e a gente se reposicionou aí nos últimos anos como solução corporativa inteligente. Então, se vocês estiverem assistindo aí, pesquisarem no YouTube, botar Grupo Estúdio institucional, vídeo institucional, vocês vão ver que a gente já se coloca no mercado como solução corporativa, porque a gente quer que o cliente entre aqui e tenha uma série de serviços que contemplam 3 áreas. Redução de custo, que é o caso da revisão bancária, compliance, que também tem na revisão bancária, e aumento de vendas. Então são 3 pilares. O cliente que quiser aumentar a venda, reduzir custo e entrar em compliance, diga-se estar de acordo com as normas, eu tenho certeza que ele entra aqui num shopping de soluções, né? Como se fosse um marketplace. Imagina então o seguinte, o empresário entra aqui, ele tem uma série de soluções. Não, eu quero reduzir custo, eu tenho um produto tributário, eu tenho da revisão bancária, eu tenho da assessoria financeira, eu quero aumentar a venda, eu vou pegar um produto da Studio Grow, que é a parte de marketing, em compliance, eu vou pegar LGBT, que é da Studio Law, e assim por diante. Então fica aqui um recado para quem quer reduzir custo, compliance, aumentar a venda, que entre em contato ou com a gente ou com um dos nossos franqueados, aí que eu tenho certeza que a gente vai atender muito bem vocês. E aí tu trouxe um fato interessante, até para quem não nos conhece, como a ideia do podcast aqui é falar não só de oportunidades de negócio para quem já é empresário, já é empreendedor, mas também para quem em algum momento pensa em empreender ou busca algo para fazer, né, na sua vida. A gente tem um franqueado no meio desse processo. Então, além do empresário que tem um benefício com a economia, além das instituições financeiras, a gente tem um intermediário que também leva essas soluções e pode se beneficiar disso. Tá? Já aproveitando esse gancho, eu quero te falar mais um pouquinho, porque no começo tu falou do tributário e existe um certo receio, por exemplo, de fechar negócio. Muitas vezes a gente acaba dando de frente com um contador ou alguém da área da empresa. Por tudo isso que a gente está falando, esse negócio parece muito bom para quem é advogado e contador, certo? Não, exatamente. Quando tu fala da área tributária, remete-se a contador e ao advogado justamente por causa dos mitos, né? Então é uma área muito peculiar, é uma área delicada das empresas e que geralmente quem conhece é advogado e contador, né? Então, de 2008 para cá, a gente mudou o formato. Então, a gente era um grande franqueado. Hoje, a gente é franqueadora e hoje a gente ensina outros empreendedores a abrir o seu próprio negócio e a empreenderem junto com a gente, né? Ou seja, num formato padrão, a gente fica com a operação, o franqueado fica com a parte comercial. Fica o convite, quem quiser saber mais, né, como empreender com o Grupo Estúdio, entre em contato aqui. A gente vai ter o maior prazer, a gente é dividido em diversas áreas, que nem eu falei para vocês, né? Ou são empresas de redução de custo, ou de compliance, de aumento de vendas. A gente tem 17 empresas, então a gente vai de RH, a marketing, a revisão bancária, assessoria financeira, tributária, administrativo, judicial. A gente tem uma gama de produtos bastante grande. Então a gente procura empreendedores em todos os estados do Brasil, a gente treina, né? Aí com o advindo da pandemia, antes da pandemia a gente treinava aqui dentro do Grupo Estúdio. Eu acredito que logo a gente vai voltar, Maurício, a treiná-los aqui de volta. Mas por enquanto a gente está no modelo híbrido, então seja parte online,
parte presencial. Eu acredito que logo, logo a gente vai estar com toda essa turma aqui. Mas aí também te traz uma nova oportunidade, né? Certamente o contato presencial, ele é muito bom, ele é muito legal, mas mesmo com a pandemia, com o distanciamento, é possível empreender em casa, né? Ajudar o mercado local com esse tipo de solução, a reduzir dívida, a reduzir custo, independente da possibilidade de contato presencial ou não, né? Então, independente do momento, continua sendo propício trabalhar com esse tipo de solução, né? Isso é uma oportunidade que acaba sendo até mais ampla para quem hoje está em casa e não sabe o que fazer. Tem como fazer negócio em casa, por vídeo, prospectando e ajudando empresas a reduzir custo. A gente tem um fato interessante, né? Antes da pandemia, a gente já trabalhava num formato online, né? A gente já fazia... Imagina, então assim, desde 2008 que a gente tinha essa distribuição no Brasil todo, a gente tem os nossos franqueados nos estados, nossos concentrados aqui no Sul e São Paulo, a gente fazendo a operação aqui em Porto Alegre, e a gente entregando, na época a gente entregava por Skype, a gente entrega parte por Skype, parte pela ferramenta do Zoom, a gente entregando os trabalhos por videoconferência. Então, quando veio a pandemia, essa área que é da gestão de projetos não mudou. Em maio de 2019, sendo bem preciso, a gente começou a usar a ferramenta de videoconferência para a área comercial. A gente viu que a gente poderia reunir um grupo de franqueados, né, por bandeira, ou seja, por segmento de negócio, numa videoconferência, treiná-los, fazer reunião, alinhamento, prospecção e análise. A questão toda que com a pandemia, que eu quero dizer, antes de, vamos lá, foi março, né, que entrou a pandemia, né, antes de março de 2020, nós fazíamos internamente, porém o mercado não tinha boa aceitação, Maurício. Sim. Quando tu liga para um empresário que estava 200, 300, 500 quilômetros daqui, ele dizia o quê? Vamos marcar uma videoconferência, porque a gente estava acostumado. Tanto a entregar trabalho como fazer alinhamento interno. Só que o mercado não estava preparado. Então o que ele dizia? Vem aqui. Quero te olhar no olho, quero apertar tua mão, quero tomar um café contigo para te entregar o meu endividamento, os meus documentos. Quando vem a pandemia, isso veio esse é um dos pontos que veio a melhorar para nós, porque é o seguinte, se a gente já entregava trabalho online, já fazia gestão interna online, estava faltando o mercado se adaptar, e o mercado se adaptou rápido. Então a gente tem as 3 áreas da empresa funcionando no formato online, inclusive o treinamento que a gente não fazia das unidades, que hoje a gente faz. Sim. Mas a gente tinha um mercado que não queria receber ele queria uma reunião presencial. E agora ele recebe online. Então assim, tu imagina que hoje a gente vende uma revisão bancária estruturada para o interior de São Paulo, para Manaus, para Tocantins, online. Então a gente apresenta para o cliente online, faz o trabalho, porque a documentação toda eletrônica, né? Negocia com o banco online também. Negocia com o banco online, negocia pelo telefone. Então, ou seja, isso... enxuto, é escalável, custo baixo. A gente ganhou anos de adaptação do mercado no ano da pandemia, com relação ao mercado estar propício por videoconferência. Muita gente que não sabia mexer na ferramenta, hoje todo mundo sabe mexer, todo mundo prefere uma reunião, muitas vezes online, do que fazer. Então, empreender hoje no Grupo Estúdio é mais propício do que antes da pandemia, porque o mercado está propício, o trabalho é realizado de forma eletrônica e entregue nesse formato. Então, eu aconselho o pessoal trocar, ser curioso, trocar opinião por informação. Tem muita coisa que se diz, né? Vir aqui, pegar os fatos, os dados. Aqui nem a gente faz a revisão bancária, né? Pega os fatos, os dados, faz os pedidos, discute, te questiona, para entender como é que realmente funciona. Muito legal. Todas as informações. Então, para a gente já ir se encaminhando para o final, né? E vai me corta, porque se deixar eu vou se deixar eu vou longe. Mas o papo é bom, porque quando a gente fala de reduzir custo, interessa para todo mundo. Possibilidades de negócio, de investimento, com rentabilidade, com baixo custo, certamente interessa uma boa fatia também. Papo inteligente para quem nunca ouviu falar no assunto, poder tirar uma possibilidade, daqui a pouco buscar se aprofundar mais e tentar resolver um problema que nem sabia que tinha muitas vezes, né? Agora eu quero te perguntar, Eduarda, gostei, essa solução parece adequada para minha empresa, quero contratar. Como é que eu chego no franqueado? E gostei, estou querendo empreender, acho que o modelo de negócio serve para mim. Como é que faz? Hoje, vocês podem nos procurar nas redes sociais, em especial o Instagram, que lá no Instagram nós temos 2 destaques. O Quero Ser Cliente,
seja cliente e precisa do produto. Não me recordo muito bem qual. Seja sócio ou seja cliente. Bom, acontece. Clica lá, nos segue. Muito importante. @revisão bancária. Primeiro, né, segue lá, acompanha a gente, tem vários posts onde a gente fala muito sobre os produtos, as soluções. Bem interessante vocês conhecerem e estarem bem cientes do que a gente está fazendo hoje. E nos chamem lá, a gente vai direcionar vocês se vocês tiverem esse contrato ou se a empresa de vocês precisarem dessa solução. A gente vai estar direcionando vocês para o franqueado mais próximo, ou se você deseja fazer parte aqui da família Grupo Estúdio, nós vamos estar prontos para atender vocês. Muito legal, quero agradecer a presença de todos vocês. Certamente foram os melhores convidados que eu poderia ter aqui para o primeiro episódio do Estúdio Business Cast, por ser um modelo no qual eu também faço parte, então fico muito grato com a presença de todos. Se vocês gostaram desse episódio, comentem aqui ou vão lá no Instagram do Estúdio Business Cast, deem o feedback de vocês, me contem o que vocês acharam, críticas, sugestões, eu vou ler todos e procurar adequar, porque a intenção aqui é semanalmente trazer especialistas de diferentes áreas para a gente trocar uma ideia legal e daqui a pouco poder gerar insights para quem não faz parte do mundo dos negócios e tem interesse em iniciar nessa área, ou para quem tem empresa e busca possibilidades de melhorar a sua performance, entre outros, tá? Nos sigam no Estúdio Revisão, no Estúdio Business Cast, no Instagram, e no Spotify também. Logo esse episódio vai estar lá. E quinta-feira a gente vai estar com o pessoal da Banana Startup, então nos acompanhem nas redes para ficar ligados. Muito obrigado a todos. Tchau. Boa noite. Feito, boa noite. Até mais.